Olá pessoal, voltamos aqui ao Simples Assim com matéria sobre saúde e hoje o assunto é contracepção. A gente está aqui com a doutora Thalita Petrosich Enes, que é ginecologista e obstetra e vai ensinar pra gente quais são os métodos mais seguros, mais eficazes que a gente tem hoje em dia. Oi, doutora Thalita, obrigada por ter recebido a gente aqui. E vamos falar sobre contracepção, como evitar filhos nos dias de hoje. Quais métodos a gente tem? Bom, atualmente a gente tem os anticoncepcionais, né, que são os métodos hormonais, os métodos de barreira e os dispositivos intrauterinos, né, que hoje a gente tem o DIU hormonal e o DIU de cobre. O hormonal ele pode ser injetável, ele pode ser adesivo e ele pode ser via oral. E um é mais eficiente que o outro, um é mais indicado que o outro? Na verdade, o que depende, eu sempre falo para as minhas pacientes que o método anticoncepcional bom é aquele que a gente se adapta, né? Ah, legal. Tem mulheres que gostam da pílula, tem mulheres que têm dificuldade de tomar pílula, esquecem da pílula, tem mulher que prefere a injeção pela comodidade da posologia, tem mulher que se dá bem com adesivo. Então tudo vai depender do histórico da paciente, das indicações e contraindicações para o uso do hormônio e do método que mais ela se adapta, mais ela se ajeita. Porque o importante, na verdade, é o método ser eficaz, né? Não adianta você tomar a pílula anticoncepcional e esquecer todo dia. Então... Mas tem gente também, doutora Thalita, que passa, às vezes é mal, não é? Com pílula e tal. Essas pessoas que têm uma certa rejeição, aí você indica colocar, por exemplo, um dispositivo intrauterino? Com certeza. Na verdade, o anticoncepcional hormonal, ele vai te dar o efeito colateral independente da via pela qual ela entra. O DIU você coloca, até precisa ir em centro cirúrgico? Em geral, por uma comodidade do paciente com relação à dor, alguns colegas colocam no centro cirúrgico, mas ele pode ser colocado no consultório sem problema. Não é uma coisa absurdamente dolorosa, a gente dá preferência para a colocação dele no período menstrual, porque o colo está mais amolecido, está aberto, fica mais fácil a inserção dele. Eu particularmente gosto muito do DIU, tanto hormonal quanto de cobre. Você coloca, uma vez colocado, ele permanece no organismo durante um prazo, tem vida útil? Eles têm um prazo atualmente de 5 anos para o uso, tanto o hormonal quanto o de cobre. Assim, hoje o principal inconveniente do DIU é que ele pode ser expelido, né? O corpo pode expulsar, às vezes num ciclo menstrual um pouco mais intenso, numa cólica um pouco mais intensa. É difícil, mas pode acontecer. Tem quem não possa usar? Chega uma paciente lá e você fala, não, você não tem condição de usar DIU. Em geral tem dificuldades na colocação, na anatomia, às vezes um útero muito pequeno, né? Geralmente mulheres que nunca pariram, tem um útero às vezes muito pequeno, então na hora da colocação às vezes a gente pode se equivocar e colocar ele inadequadamente. Pacientes às vezes que fazem cauterização de repetição, faz uma coisa chamada estenose do canal. O canal, o orifício do colo, ele fecha e a gente não consegue dilatar ele para colocar o DIU. O DIU é pequenininho? Ele tem mais ou menos um tamanho de 3, 4 centímetros mais ou menos. Ele é uma forma de T, né? A gente insere ele com um insertor, ele vem com um insertor próprio. A gente mede o tamanho do útero, né? Coloca o insertor na mesma altura do medidor que a gente usa e aí a gente insere e desliza ele lá dentro, libera ele lá dentro. O DIU hoje, o DIU hormonal, ele é muito seguro, né? Pacientes, por exemplo, que tiveram trombose, desde que ela não esteja numa crise aguda da trombose, o Mirena é permitido. Hoje, ele é o único método hormonal, né, que ele pode ser usado fora da crise aguda da trombose. Então, pacientes às vezes com varizes, hipertensas, diabéticas, obesas, que tem uma contraindicação para o uso do anticoncepcional hormonal, o DIU veio de encontro, assim, é super prático, não menstrua e tudo certo. Pelo que você está falando, é o que você mais gosta. Eu gosto particularmente. Eu gosto bastante do DIU, tanto hormonal quanto de cobre. Quando você toma a pílula, no caso do anticoncepcional, você interrompe, tem pílula que você menstrua normal e tem pílula que você interrompe a menstruação? Tem pílulas indicadas de uso contínuo, né, que são de 28 comprimidos, então você toma ininterruptamente,
você faz com que a pessoa não menstrue ou que tem aqueles escapes esporádicos pela falta do sangramento aí. E tem as pílulas de 21 dias e de 24 dias. O ciclo menstrual com o anticoncepcional, ele tem que durar 28 dias, tá? Que teoricamente é o nosso ciclo básico, né, da mulher. Então, se a pílula tem 28 dias, ela não dá pausa. Mesmo que os 2 comprimidos ou os 4 últimos comprimidos sejam placebo, ou seja, não tenham hormônio, que geralmente adolescente que tem dificuldade na pausa, elas tomam o de 28, mas elas menstruam nos últimos comprimidos, eles não funcionam, é só para ela não perder o segmento. Os de 21 dias você dá uma pausa de 7, volta a tomar no 8º dia. E os de 24 dias você dá uma pausa de 4 e volta no 5º dia. Eu sou muito a favor de métodos não hormonais, assim, né? Eu acho que a mulher realmente ela tem que ciclar, ela tem que menstruar. Mas, por exemplo, quando você toma um anticoncepcional, você não menstrua. A gente comodamente chama de menstruação, mas não é. É um sangramento de privação hormonal. Então, a mulher que toma anticoncepcional, seja ele de que tipo for, ela não necessariamente precisa sangrar, entendeu? Porque como ela não ovula, como o endométrio dela não prolifera para receber essa gestação, teoricamente ela não tem descarte no organismo. Então, quando a pessoa toma anticoncepcional, não necessariamente ela precisa menstruar, né? Tá. A gente fala que o ciclo menstrual ele tem que ser fisiológico. A mulher que não toma nada, ela cicla e a cada mês ela vai renovando ali a parte de dentro do útero, que é o endométrio, e por isso ela sangra. Eu, particularmente, eu acho que se tem outros métodos de se evitar uma gestação, a gente evita de cair no hormônio, pelo aumento do risco de varizes, risco de trombose. Hoje em dia, a população ela é muito cheia de riscos, né? Hipertensa, obesidade, diabetes. Então, eu acho que acaba se somando um outro fator, eu acho que é sempre prejudicial, né? Se você consegue usar um método um método contraceptivo, no caso, que não tem hormônio, que funcione pra você, muito melhor, se você puder escapar. Talvez por isso eu gosto tanto do DIU, entendeu? Eu acho que quanto menos você interfere nisso, melhor. E agora, a gente vai falar, aí ó, ginecologia, você vai ficar brava. E a tabelinha, confio, não confio nunca, não faço. Particularmente, assim, depende muito do seu organismo. Eu acho que toda mulher deveria se conhecer, né? A gente entrou numa época que todo mundo usa pílula. Ninguém sabe como cicla, como menstrua, se menstrua. Então todo mundo vai ali no relógio da cartelinha do anticoncepcional. Se você tem um ciclo regular não é aquele que vem no mesmo dia, aquele que vem no mesmo período. Então, se você conhece 28 em 28, 30 em 30, 40 em 40, 25 em 25, depende de cada mulher. Mas se você tem um ciclo regular, que você consiga calcular o seu período fértil com uma precisão razoável, você consegue evitar. Lógico, o risco é muito maior, porque tem um mês que você pode ovular fora do período, às vezes um estresse, um problema, a gente sabe que tudo interfere na função hormonal, mas é relativamente complicado de manter isso, né? Você tem que se conhecer muito bem e às vezes escapa mesmo, e aí você vai culpar quem? Agora, no caso da camisinha, a gente fala sobre contracepção, mas o papel dela é mais importante em evitar doenças sexuais. Exatamente. Atualmente, eu falo que a camisinha é muito mais importante para a prevenção de DST do que para a prevenção de gestação em si, né? Porque hoje em dia você ter uma gravidez, engravidar é o menor dos problemas que você pode arrumar aí no sexo desprotegido, exato. Então, na verdade, a função da camisinha é muito além da prevenção da gestação. Acho que é de prevenção de DST mesmo, condilomatose, sífilis que voltou com tudo, HIV. Poxa, gente, aprendemos bastante. Não tem alguma coisa, doutora Thalita, que eu não perguntei, que você acha muito importante alertar as pessoas quando o assunto é contracepção? Na verdade, o que eu acho é que, assim, antes de qualquer coisa, de decidir por um método ou decidir por não usar, a gente precisa, primeiro, saber um histórico familiar, o histórico da paciente, né? Porque usar a pílula do amiga nem sempre é bom pra você, né? Procure um médico, exato, né? Procure um médico. Conte a sua história familiar, conte a sua história de vida. O médico tem que saber por que é bom pra você, por que não é, o que é melhor pra você, o que não é. E o método que você se adapte. Às vezes tem paciente que chega assim, mãe principalmente, chega com a filha, põe a pílula nela, dá a pílula pra ela. A menina não toma, né? Então, não adianta só você entrar com o método anticoncepcional, tem que ser um método anticoncepcional que se adapte ao paciente, senão... A rotina dela. Exato, né? Horário de tomada. Então, varia muito. Eu acho que você, a partir do momento que você se conhece, você consegue escolher um método anticoncepcional, seja ele qual for,
o melhor para você. Poxa, é isso aí, gente. Aprendemos bastante. Agradecer aqui a doutora Thalita Petrosirri, ginecologista e obstetra, que veio conversar com vocês aqui do Simples Assim. Obrigada. Obrigada a você, Renata. Obrigada a todos. E obrigada a todos vocês que acompanham o Simples Assim no YouTube, no Facebook e as nossas chamadas no Instagram. Até a próxima. Tchau, tchau.